Olá, bom dia para quem está chegando agora. Vamos iniciar então. Hoje a gente está indo para a nossa terceira aula, né? E como na aula passada a gente conseguiu vencer o tópico de câmeras, né? A gente conseguiu falar um pouquinho a respeito das câmeras, sistema de foco e enfim, o que a gente tinha previsto para falar a respeito de lentes e câmera a gente conseguiu vencer na aula passada um pouquinho adiantado. Hoje a gente vai entrar direto no tema do triângulo de exposição e vamos falar um pouquinho também de composição fotográfica. Então, essa tá falhando o áudio, deixa eu ver, só um segundinho, deixa eu fazer um ajuste aqui então. Vejam se melhorou agora. Vou tirar o volume do celular aqui. Melhorou agora? Ah, beleza. Maravilha. Então vamos lá. Então, como eu ia dizendo, hoje a gente vai começar a ver, aliás, a gente vai ver o triângulo de exposição, vamos começar a falar de exposição, de composição fotográfica, e essa aula e a próxima aula, elas vão ser mais no sentido de aplicação do que a gente viu até aqui, né, e algumas coisas relacionadas aí a uma abordagem mais artística, talvez, da fotografia. Eu tinha dito para vocês na aula passada que eu ia colocar no Classroom um exercício para vocês fazerem, além de colocar no YouTube o vídeo da aula passada. O vídeo da aula passada está no YouTube, mas eu optei por não colocar o exercício, porque como a gente vai abordar algumas outras coisas aqui que também são passíveis de exercício de análise com fotografia, eu optei em deixar para colocar o exercício para vocês entre hoje e amanhã, porque eu já consigo formular esses exercícios também abordando o que a gente vai ver hoje, né? Para não colocar um exercício de análise para metade do conteúdo e depois colocar outro exercício de análise para outra metade do conteúdo, eu acho que a gente já consegue, tendo conteúdo até essa terceira aula, olhar as fotografias e fazer uma análise tanto num viés mais técnico, né, pensando que lente foi utilizada, onde está o ponto de foco, quanta profundidade de fundo tem, quanto congelamento de movimento tem, e também num ponto de vista mais artístico, né, como é que está a composição dessa foto, que tipo de técnicas de composição foram utilizadas na fotografia. Geralmente quando a gente vai, pelo menos eu, né, quando eu vou pensar numa fotografia, essas coisas estão sempre pairando pela minha cabeça. Seja uma fotografia que eu estou planejando, né, uma fotografia que ela vai ser mais ensaiada, uma fotografia que vai ter aí um trabalho maior de conceito antes de eu clicar, como no, por exemplo, a gente vê muito acontecer no mercado de publicidade, mercado de moda, esse tipo de situação que você quer passar uma mensagem muito específica com aquela fotografia, então você faz um planejamento todo de como essa foto vai ser antes de você clicar, às vezes antes de você ir para o lugar que você vai fazer a foto, né? Então envolve essa parte da análise de imagem, e uma boa forma da gente aprender a fazer isso é justamente analisando outras fotografias de outras pessoas e conseguindo extrair dessas fotografias informações a respeito de como elas foram feitas, né? Para aí a gente começar a ter essa consciência de, se eu quero conseguir esse tipo de efeito, eu preciso usar esses recursos técnicos, esses recursos criativos para conseguir chegar nesse lugar, né? Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente começar é que, conforme eu mencionei na primeira aula, esse primeiro módulo do curso ele é pensado como um módulo introdutório para um segundo módulo que a gente deve fazer no decorrer desse ano, aí presencialmente na UEM, já com as câmeras fotográficas, para a gente aplicar e treinar
aquilo que a gente está vendo aqui. Então eu recomendo fortemente para vocês, principalmente essa parte de triângulo de exposição, de composição fotográfica. Na próxima aula a gente vai ver técnicas de exposição criativa. Eu recomendo que vocês, mesmo que não tenham uma câmera, que tenham um celular, treinem aquilo que for possível daquilo que a gente está vendo, porque como a Angeliane na aula passada ela comentou, enquanto eu estava falando de alguns conceitos bem teóricos, quando a gente aplica o conceito na prática fica mais fácil da gente entender ele, né? E aí uma dica que eu dou para vocês, existem muitos fotógrafos que eles são extremamente empíricos, né? Que eles entendem na prática como funcionam determinados conceitos, mas que não têm o conhecimento teórico de como por debaixo dos panos aquele conceito funciona, tá? Eu particularmente acredito que esse não é o melhor caminho. É sempre importante você entender o uso prático do conceito, mas também o uso teórico, porque você entender como aquele conceito, como aquele recurso da câmera funciona em detalhes, é fundamental para que você tenha condição de ter determinadas ideias, condição de perceber determinadas possibilidades que você tem de fazer fotografias, que sem um entendimento aprofundado de fato dos recursos que a câmera te dá, de como ela funciona, você não tem condição de desenvolver, porque você acaba ficando só naquilo que é mais óbvio que você percebe enquanto fotógrafo, né? Então sempre procurar aliar essas duas coisas, e aqui no curso a gente parte dessa premissa. Então esse primeiro módulo a gente está tendo ele todo teórico por uma limitação, né, do modo online, uma limitação do momento que a gente está vivendo, mas eu já deixo avisado para vocês que durante o ano de 2022 a gente deve ter uma segunda parte desse curso aí prática, realmente que a gente faça exercícios propondo a aplicação desses conceitos que a gente está vendo aqui, bem como eu estou pensando em fazer um curso que misture a parte prática da teoria e uma introdução à edição fotográfica, introdução à seleção de fotos, alguma coisa nesse sentido, realmente para complementar aquilo que a gente está vendo aqui na teoria, tá? Então, para a gente começar, a gente vai começar falando do triângulo de exposição. E o que é o triângulo de exposição, né? O triângulo de exposição nada mais é do que um modelo teórico, vamos dizer assim, que sintetiza as três principais variáveis que estão envolvidas quando a gente faz a regulagem de uma câmera para bater uma foto, né? Quando a gente faz a regulagem da câmera para fazer a captura de imagem. A gente falou no primeiro módulo do curso a respeito das lentes. E quando a gente fala de lentes, entre outras coisas, a gente fala de abertura, né? Resgatar o conceito de abertura, que é aquele filtro que a lente tem dentro dela, que regula de toda a luz que chega na frente da lente, quanta luz efetivamente vai atingir o sensor, né? Então, a abertura ela é um filtro de subtração. Entra uma quantidade X de luz pelo elemento frontal da lente e eu consigo diminuir essa quantidade de luz que vai chegar no meu sensor por meio da abertura. Eu tenho algum controle sobre ela. A abertura, que é regulada pelo diafragma, tem um efeito secundário. O efeito principal dela é regular a quantidade de luz para que eu não tenha uma foto estourada, por exemplo. E o efeito secundário dela, o efeito artístico, criativo dela, é controlar a profundidade de campo, porque quanto maior a minha abertura, menor a minha profundidade de campo, mais desfocado o meu fundo fica. Uma outra forma da gente controlar também o aspecto dessa foto, quão clara ou quão escura essa foto vai estar, é a velocidade do obturador, ou velocidade de cortina, vocês vão ouvir muitas vezes, né, dependendo do livro que vocês estiverem lendo, do material, enfim. Que é por quanto tempo o sensor ou o filme vai ficar exposto à luz que está entrando pela lente, né? Então o obturador, conforme eu já expliquei para vocês, é uma cortina de metal, e quando a gente bate a foto ele abre, espera e fecha. Esse tempo de espera dele é o
tempo de exposição é a velocidade do obturador. E ela tem como efeito principal também controlar a claridade da foto, né, quanta luz efetivamente vai chegar no sensor e por quanto tempo, aliás, a abertura controla quanta luz, o obturador controla por quanto tempo, e como efeito secundário dele, um efeito mais artístico, um efeito mais criativo, o obturador controla o congelamento de movimento na fotografia, né? Dependendo de quanto tempo a gente regular o nosso obturador, a gente vai ter a imagem mais fixa, mais congelada, a gente vai ter um movimento mais estático, ou a gente vai ter um movimento mais fluido, um movimento mais arrastado, a gente vai ter um movimento mais borrado, dependendo da situação. E aí a gente traz um terceiro elemento, que até então a gente só havia comentado a respeito dele, mas que é o ISO. E o ISO, ele é uma medida de sensibilidade da minha superfície sensível, da minha superfície que capta a luz, né? No caso da câmera digital, é uma medida de sensibilidade do meu sensor. No caso da fotografia analógica, é uma medida de sensibilidade do meu filme. E o ISO, quanto menor o número ISO, menos sensível à luz ele é. Ou seja, aqui eu gosto de dar um exemplo que não é perfeito, mas ele ajuda a entender um pouco. Imagina que a tua fotografia, tá, que o teu sensor ou que o teu filme é um copo d'água. E a luz é a água com a qual você vai encher esse copo. E o teu objetivo ao tirar a fotografia é encher esse copo o máximo possível sem transbordar. Essa é uma analogia legal para o alcance dinâmico que a gente conversou lá no começo, na primeira aula, né? Eu quero captar o máximo de luz possível sem estourar a minha fotografia, porque dessa forma eu consigo ter o máximo de informação daquela cena possível, e isso vai me dar o máximo de liberdade para que eu edite essa foto depois. Por quê? Porque se eu tenho luz o suficiente para encher o meu copo, né? Se eu tenho água o suficiente para encher o meu copo até a boca sem transbordar, ou seja, se eu não desperdicei água, se eu não desperdicei luz, se eu não desperdicei informação, e desperdiçar informação nesse caso seria estourar a foto, né? Eu pegar tanta luz que vai ter áreas da minha fotografia que vão chegar no branco que eu não consigo resgatar a informação que tinha ali, porque estourou, saturou. Então, se eu conseguir encher o meu copo até a boca, é fácil, se eu precisar, se eu quiser, eu simplesmente pegar e derrubar um pouco da água para diminuir o nível do meu copo. Agora, se eu captar muito pouca água, se eu encher só um tantinho do meu copo, eu não tenho quase informação nenhuma. Eu estou deixando de captar detalhes da minha cena que são importantes. Então eu tenho uma margem muito pequena para manobrar se eu quiser editar essa foto, clarear essa foto, por exemplo, porque eu não tenho informação suficiente nas sombras para clarear e ter detalhe nas sombras. E se eu transbordar o copo, eu estou saturando as regiões de luzes altas, as regiões claras da minha imagem, e eu não consigo escurecer essa foto, por exemplo, para resgatar detalhes de uma nuvem que está no céu, de uma textura de céu, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu quero sempre, por meio da minha abertura, poderia ser a abertura da torneira, né? Quanto eu estou abrindo a minha torneira, se eu estou fazendo vazar mais água ou menos água. Eu estou tentando encher meu copo sempre no máximo possível, para ter essa margem de manobra. Se eu precisar escurecer, eu tenho informação suficiente. Eu não estourei a foto, então eu consigo escurecer a foto, e eu tenho informação de cor nas luzes altas para deixá-las mais escuras sem perder as cores. Se eu precisar clarear, eu tenho informação nas sombras o suficiente para subir essas sombras e ainda sem perder os detalhes. Nessa analogia, o ISO seria o tamanho do meu copo. O ISO seria o tamanho do meu copo. Só que aí a questão seria mais ou menos o contrário, né? O ISO
pequeno, onde meu filme é pouco sensível, representaria um copo bem grande. Por quê? Porque como o meu filme é pouco sensível, seria como se meu copo fosse muito grande e eu precisasse de muita água para encher ele. Né? Então, ISO baixo é copo grande. Eu preciso de muita luz para captar as informações da minha cena, mas eu vou ter uma riqueza de detalhes muito grande, porque eu tenho bastante água para trabalhar. Então eu consigo tirar a água, eu consigo manipular ali a quantidade de água no meu copo com bastante tranquilidade, porque eu tenho bastante informação para começo de conversa, né? Eu captei bastante informação, então eu tenho como manobrar. Conforme eu vou aumentando o meu ISO, é como se eu fosse diminuindo o meu copo. Então, se eu estou num ISO 100, eu preciso de muita luz para conseguir registrar a imagem. Mas eu vou ter bastante informação visual, vou ter bastante alcance dinâmico. Eu vou captar a cena com bastante detalhe no que se refere às nuances de cores claras, escuras, médias. Conforme eu vou aumentando o meu ISO, eu vou diminuindo o tamanho do meu copo. Então, para eu encher o meu copo, como o meu copo é menor, eu preciso de menos água. Mas, como eu tenho menos água, eu também tenho menos informação. Desculpem. Como eu tenho menos água, eu também vou ter menos informação para trabalhar. Então, eu tenho muito menos margem de manobra se eu precisar ajustar essa foto. Deu para entender mais ou menos essa analogia? Digam aí para mim se ficou claro, porque dando para entender essa analogia do ISO, a gente consegue com facilidade ver o resto. Se alguém tiver alguma dúvida, mande agora que eu respondo. Beleza, então. Vamos seguir. Então, só retomando aquilo que eu falei até agora, a velocidade de exposição... peraí. Isso, Narumi, exatamente. A torneira é a abertura do diafragma, né? Pensa que no meu cano de água lá, no cano, a água que está atrás da torneira, eu tenho água de sobra, né? Eu tenho água pra caramba. Então o que vai regular quanta dessa água eu vou permitir que chegue no meu copo é a torneira, né? Se eu abrir mais, vai vazar menos água, o copo enche mais rápido. Se eu abrir menos, vai vazar menos água, o copo enche menos rápido. E o obturador, nesse caso, seria o período pelo qual a torneira fica aberta ou fica fechada. Se ela fica aberta bastante tempo, com um filetinho de água, se ela fica aberta pouco tempo, com a torneira toda aberta, com bastante água vazando, né? O obturador, nesse caso, seria o fato da torneira estar aberta ou fechada. O quanto ela está aberta ou fechada seria o diafragma. Ok? Beleza. Então, quando a gente fala da velocidade de exposição, conforme eu acabei de explicar, o motivo principal pelo qual existe é ajudar no controle de quanta luz chega no meu sensor para não estourar a foto e para permitir que luz o suficiente chegue para eu registrar a imagem com um nível de brilho, um nível de claridade satisfatório. Porém, a câmera fotográfica, o sensor fotográfico filme, é burro. Ele vai registrar toda a luz que bater nele durante o período que o obturador estiver aberto. Ele vai registrar toda e qualquer partícula de luz que bata nele lá. Então, se eu tenho uma cena estática, se eu tenho as coisas paradas, a luz está vindo sempre do mesmo lugar, com as mesmas cores, enfim, a luz está refletindo do mesmo jeito nos objetos que estão na frente da câmera, e a luz está chegando do mesmo jeito no meu sensor, sempre. Se a minha cena é estática,
eu não tenho nenhum tipo de movimento, de borrão, a não ser que eu esteja segurando a câmera na minha mão, por exemplo, e eu movimente a câmera, porque aí em relação à câmera as coisas estão se mexendo, né? A câmera está mudando de lugar, então ela está enxergando as coisas de ângulos diferentes. Durante todo o período que o sensor ou o filme estiverem expostos, ele vai capturar a luz do que estiver vindo na frente dele, e se houver algum tipo de movimentação, ele vai capturar o rastro dessa movimentação. Eu sei que isso pode parecer óbvio, né? Pra gente, todo mundo já viu uma foto borrada, mas eu gosto sempre de reforçar isso, porque vocês vão ver daqui a pouco, existem usos criativos para isso, né? E aí quando a gente fala de uso criativo para essa questão do movimento, do borrado, não basta a gente entender que, beleza, se o negócio está na frente da minha câmera se movimentando, vai borrar. A gente precisa entender como isso acontece para a gente ter controle da forma como esse borrado acontece, né? Então, imaginem que a câmera está constantemente registrando a luz que está chegando para ela. Então, se eu estou com a câmera parada e tem um objeto se movendo em linha reta na frente dessa câmera, e eu estou fotografando com um obturador longo, né, com tempo de exposição longo, esse objeto que está se movendo na frente da minha câmera, ele vai virar uma linha, ele vai virar um rastro reto. Por quê? Porque quando ele está aqui, a câmera captura a luz aqui. Aí ele se moveu para cá, a câmera captura a luz aqui. Aí ele se moveu para cá, a câmera captura a luz aqui. E aí ele vai fazer esse rastro todo, esse blur, né? Esse desfoque de movimento todo. E aí a velocidade de exposição, então, ela tem como efeito secundário justamente um congelamento maior ou menor do movimento. Aqui a gente tem o exemplo clássico, né? Tem uma pessoa correndo, e aí se eu bato essa foto com o meu obturador aberto por 1/500º de segundo, eu vou ter um movimento bem congeladinho. Se eu vou para 1/250, congelado também. Se eu vou para 1/25, eu não sei se vocês conseguem ver na tela, mas aqui ele já começa a me mostrar um pouquinho de borrado nas bordas. Se eu vou para 1/60 de segundo, já começa a borrar. 1/30, eu já tenho um desfoque bem perceptível. 1/15 de segundo eu já começo a ter um rastro de fato, né? 1/8 de segundo eu já vou ter um rastrão. 1/4 de segundo eu vou ter um rastro ainda maior. Meio segundo eu vou ter um borradão, né? Então, quanto maior meu tempo de exposição, menos capacidade eu tenho de congelar objetos que estejam em movimento. Mais objetos em movimento vão borrar. Quanto mais alta a minha velocidade, mais eu vou congelar os objetos. Então daí a gente tem algumas consequências. Por exemplo, vou fazer fotografia de esporte. Geralmente o que nós queremos? Velocidades de exposição altas. Porque as pessoas estão se movimentando e eu preciso congelar o movimento das pessoas para ter nitidez na imagem. Vou fotografar um splash, quero fazer fotografia de gotas de água, por exemplo, caindo num líquido para fazer aquelas coroas de líquido que faz, né? E tal. Velocidades altíssimas, porque eu preciso congelar aquele movimento que está acontecendo muito rápido da água espirrando quando a gota cai. César, quero fazer uma fotografia de uma cachoeira, mas eu quero que a fotografia... Deixa eu passar aqui que a gente tem alguns exemplos aqui, mas quero fazer uma fotografia de cachoeira e eu quero aquele efeito. Deixa eu procurar uma imagem aqui, eu achei que eu tinha colocado e não coloquei. Nossa, aqui dá pra ver muito bem.
conseguem ver a imagem aqui que eu coloquei do lado direito? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela. Olha lá, ó. Quero fazer uma fotografia e eu quero reforçar essa sensação de movimento, nesse caso da água, do fluxo da água, né? Então, nesse caso, eu sou obrigado a baixar a minha velocidade de exposição, justamente porque eu quero pegar todo o rastro que essas partículas de água vão criar enquanto elas se movimentam. Exatamente, a foto da cachoeira como véu é feita você baixando a velocidade do obturador. E aí, tá, César, aliás, eu aumentando a velocidade do obturador, né? Eu aumentando o tempo que ele fica aberto. E aí, como a gente viu adiante, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a quantidade de luz que vem da cena geralmente é constante. Então, se eu estou com a abertura X, vamos supor, por exemplo, que eu estou com uma abertura f2 na minha lente, e eu estou com o obturador da câmera em 1/100 de segundos, né? Então o meu obturador vai abrir durante 1/100 de segundos e a abertura da minha câmera é um f2. Para que eu diminua a abertura, para que eu diminua a velocidade do meu obturador para 1/50, por exemplo, diminuir o tempo pela metade, eu vou precisar fazer o quê? Como a quantidade de luz é constante, se eu simplesmente diminuir se eu simplesmente diminuir a velocidade, eu vou estourar a minha foto. Porque a minha abertura continua a mesma e eu vou ficar o dobro de tempo recebendo luz. Então o que vai acontecer? Eu vou receber o dobro de luz. Exatamente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o valor do diafragma, eu vou precisar fechar o meu diafragma para compensar o tempo maior que eu estou recebendo luz. Ok? Então, a gente sempre vai estar trabalhando. Se eu aumento o tempo de exposição e eu quero manter o mesmo nível de luminosidade na minha foto, eu preciso fechar o meu diafragma. Porque se eu aumento o tempo pelo qual o meu sensor ou filme fica exposto à luz, eu preciso diminuir a quantidade de luz por segundo, vamos dizer assim, que vai chegar no meu sensor para manter as coisas equilibradas. Se eu aumento um, eu diminuo o outro para compensar. Nesses casos de fotografia de véu, ou nesse outro caso aqui da fotografia que eu cliquei, que é uma fotografia de mar, e que se quer dar esse efeito da água como uma superfície praticamente lisa, que também se obtém por meio de um obturador bem longo, já que aí ao invés de você ter o congelado das ondas certinho, você vai ter o quê? Você vai ter mais ou menos uma média do movimento dessas ondas ao longo de um tempo grande, e aí você vai ter a água praticamente plana por conta da altura média das ondas, que é onde vai se concentrar ali a quantidade maior de luz que vai refletir, né? Sempre a gente vai compensar uma coisa com a outra. Como para eu tirar uma foto com uma exposição longa, eu preciso manter a câmera bem estável. Se eu quiser manter aquilo que está parado, de fato, nítido e parado na minha foto, muitas vezes eu vou precisar usar um tripé. Outras coisas que eu posso precisar fazer, por exemplo, nessas situações, os fotógrafos muito provavelmente usaram uma coisa chamada ND Filter, um filtro de densidade neutra, que é um pedaço de vidro óptico, né, um filtro que você coloca na frente da lente, que funciona mais ou menos como um daqueles vidros de máscara de solda, um óculos escudo para câmera. Como eu tenho muita luz,
mesmo eu fechando muito a minha abertura, mesmo eu baixando meu ISO no mínimo, ainda assim eu não consigo uma regulagem da câmera que permita eu expor essa foto por 2, 5 segundos sem estourar, porque a luz do sol é muito intensa. Então eu preciso colocar na frente da minha lente um filtro que escurece a lente, né? O próprio pedaço de vidro é um pedaço de vidro escuro que impede que uma boa parte da luz chegue na lente e chegue no sensor. E aí eu consigo regular a minha câmera para fazer esse tipo de exposição. E aí, voltando aqui para a apresentação, eu trouxe dois exemplos distintos. Deixa só ele cooperar aqui comigo. Eu trouxe duas fotos minhas aqui para ilustrar dois tipos de situação diferentes, né? A primeira foto, essa foto das crianças brincando, e a gente tem uma quantidade de movimento grande acontecendo, né? Tem a menina pulando, tem a outra menina correndo, tem o menino no meio que dançando. Então, nesse tipo de caso, a gente vai usar, se a intenção for ter esse congelamento do movimento, vamos usar um obturador mais rápido. E aí, para usar um obturador mais rápido, a gente precisa abrir mais o nosso diafragma, porque como o obturador fica aberto por pouco tempo, vai entrar pouca luz se a gente usar o diafragma fechado. Então a gente tem que abrir o diafragma para entrar uma quantidade grande de luz por um intervalo curto de tempo. Já na foto aqui da direita, eu tenho o desfoque sendo utilizado de uma maneira poética, criativa, né? A intenção aqui dessa foto é justamente reforçar essa questão de movimento. E aí é uma fotografia onde eu precisei fechar o diafragma para que eu pudesse aumentar o tempo de exposição e conseguir o efeito de borrado que eu intentava na foto. Então aqui eu intencionalmente aumentei meu tempo de exposição para provocar esse efeito de borrado, que era a minha intenção, e para isso eu precisei fechar o diafragma da lente, porque uma coisa precisa compensar a outra. Retomando rapidinho a abertura, eu trouxe para vocês aqui uma variação daquele slide que a gente já tinha visto, né? Então, quanto mais aberto o diafragma, mais luz vai chegar no sensor. Quanto mais fechado o diafragma, menos luz vai chegar no sensor. E essa relação é uma relação quadrática. Ah, César, nossa, precisa falar difícil? Não, a intenção não é de falar difícil. É só para vocês perceberem que quando eu dobro o número do meu diafragma, então quando eu faço o meu diafragma aí de 1.4 para 2.8, eu corto por 1/4 a quantidade de luz que chega no meu sensor. Então, se eu levei, por exemplo, a minha abertura era 1/100 e eu levei a minha abertura para o meu obturador era 1/100º de segundo e eu levei o meu obturador para 1/25º de segundo, ou seja, 4 vezes mais lento, 4 vezes mais tempo aberto, eu preciso dobrar a abertura do meu, o número do meu diafragma. Eu preciso dobrar o fechamento do meu diafragma aqui. Então ele vai de 1.4 para 2.8. Se eu fecho, se o número do meu diafragma dobra, a velocidade da minha abertura precisa quadruplicar. Tá? Então essa relação não é uma relação direta, tipo dobra um, divide o outro pela metade. Não. Se eu dobro o diafragma, eu divido a velocidade da abertura, aliás, eu multiplico a velocidade da abertura do obturador por 4. E aí, só para também para meio que ajudar vocês com isso, a própria câmera ela tem a regulagem de steps, que a gente fala de passos, né? A câmera, quando você está, por exemplo, regulando a velocidade do obturador, você vai ter lá 1/10, depois 1/15, depois 1/20, depois 1/40.
A própria câmera tem alguns valores padrão que ela joga tanto a sua abertura quanto as suas velocidades, de forma que se você aumenta um passo de um, você diminui um passo do outro. A câmera faz esse cálculo para você, tá? Então, você tem geralmente lá a rodinha uma rodinha para mexer na velocidade e a outra rodinha para mexer na abertura. Se você dá um clique numa roda, você dá um clique na outra, a câmera já faz essa equivalência. Ela faz esse cálculo para você, tá? Então aqui só para a gente recapitular, né? Conforme eu fecho o meu diafragma, eu tenho menos luz chegando no sensor. Vou precisar de tempos mais longos de exposição. E como vou precisar de tempos mais longos de exposição, vou ter menos congelamento de movimento. Se eu abro a minha abertura, eu vou ter mais luz chegando no meu sensor, vou ter que usar tempos mais curtos de exposição e vou ter maior congelamento de movimento por conta dos tempos mais curtos de exposição que eu vou estar usando. E aí, como efeito secundário da abertura, a gente já tinha visto anteriormente quando falamos de lente, a gente vai ter o aumento ou diminuição da profundidade de campo. Então, vejam que geralmente a gente vai precisar fazer esse equilíbrio de coisas. A gente vai precisar fazer esse equilíbrio de prioridades na imagem que a gente vai ter. Por exemplo, se eu quero fazer um retrato e eu quero o fundo bem desfocado, eu sou obrigado a usar uma abertura grande. Como a minha prioridade é desfocar o fundo, então eu automaticamente vou precisar aceitar que eu vou ter um tempo de exposição bem curto, porque eu vou ter que usar uma abertura grande. Eu vou abrir mão, por exemplo, de ter um borrado na minha imagem, se eu quiser uma profundidade de campo pequena, se eu quiser o fundo bem borrado, bem desfocado, né? É muito difícil eu conseguir ao mesmo tempo ter meu fundo bem desfocado e ter uma velocidade de abertura lenta. Por quê? Horas, porque se eu vou precisar abrir o meu diafragma todo, vai entrar muita luz e aí eu vou ser obrigado a expor bem rapidinho a minha foto, tá? Situação onde isso não vai acontecer, fotografia à noite, por exemplo. Fotografia à noite, sem o uso de flash, sem o uso de um LED, muitas vezes você vai entrar nessa situação, que você vai ter a sua abertura bem grande e ainda assim você vai precisar de um tempo de exposição mais longo porque você tem muito pouca luz para trabalhar, né? Mas via de regra, numa situação onde você tem bastante luz, você vai escolher um ou outro como prioridade, ou você vai ter os dois mais ou menos no meio do caminho ali. Não tem o fundo muito desfocado e ao mesmo tempo não tenho a imagem tão congelada, não tenho um tempo de exposição extremamente rápido, porque eu estou deixando mais ou menos os dois no meio do caminho. Mas geralmente é uma balança, né? Você prioriza um e abre um pouco mão do outro. E aí a abertura aqui, a gente acabou de falar dela só para recapitular. A abertura maior, abertura menor, diafragma mais fechado. Tenho menos luz, tenho mais profundidade de campo, ou seja, tenho menos desfoque, né? Consigo ver mais coisas ao mesmo tempo na minha fotografia focada, em termos de profundidade. E eu vou ter menos vinheta, né? Eu vou ter menos escurecimento nas bordas da minha imagem. E quando eu abro a minha abertura, eu vou ter mais luz, vou ter menos profundidade de campo, ou seja, o fundo vai desfocar mais, e eu vou ter mais vinheta, as minhas bordas tendem a ficar mais escuras do que o centro da imagem. E aí a gente vai para o ISO. Percebam que até agora, a gente falando só de abertura e só de diafragma, a gente já tem duas ferramentas para equilibrar essa relação entre o quanta luz entra e por quanto tempo, para definir como a nossa foto vai ficar em termos de brilho. Já tem essas duas ferramentas e essas ferramentas elas resolvem, né,
esse problema até determinado grau. Quando a gente tinha apenas a fotografia analógica, a fotografia de filme, você comprava um determinado filme com um determinado ISO, porque o filme ele é um produto químico, ele faz uma reação química com a luz que grava a imagem. Então, se você sabia que você ia fotografar à noite, por exemplo, você ia lá comprar um filme 400, um filme ISO 800, que é um filme muito sensível à luz, porque você sabe que naquela situação você vai precisar de um filme muito sensível porque você vai ter pouca luz. E aí você colocava esse filme na sua câmera e você ficava preso com esse filme até ele acabar. Então você precisava usar a abertura e o tempo de exposição para você regular a tua câmera para aquele filme específico naquela situação específica. Porém, com a fotografia digital, isso muda, porque o sensor digital, ele por ser um sensor eletrônico, a gente consegue controlar a amplificação do sinal luminoso que chega nele. Ele tem uma espécie de botão de volume que me permite a qualquer momento entre uma foto e outra mudar o ISO, mudar a sensibilidade desse sensor, né? Então, eu consigo ter isso de uma forma muito dinâmica. Eu estou fotografando na rua, está bastante sol, eu vou lá, baixo o meu ISO e fotografo naquela situação. Aí eu entrei para uma casa, está bem escuro, eu vou lá e eu posso aumentar o meu ISO e para as próximas fotos, pronto. Meu sensor está mais sensível, está preparado para trabalhar numa situação de pouca luz. E aí os ajustes finos eu vou fazer com a exposição e com a abertura. E aí, como eu tenho esse controle da sensibilidade do meu filme, eu consigo pensar em termos da exposição e da abertura, mas em termos artísticos. Eu consigo pensar, eu quero desfocar bastante o fundo, então eu vou abrir bastante a minha lente, vou lá fazer a minha foto com um tempo de exposição curto, mas ainda assim tá muito claro, porque eu estou fotografando uma pessoa no sol, estou fotografando uma pessoa de frente com o sol no rosto, com a minha lente totalmente aberta e com a velocidade mais rápida que a minha câmera tem, e ainda assim a foto está estourando, porque o sol tem uma luz muito intensa. Com a câmera digital, eu consigo ir lá no ISO e pegar, então eu vou baixar meu ISO até uma sensibilidade bem pequena, para que o meu sensor precise de bastante luz para registrar a imagem, e aí eu consigo fazer com que o meu sensor, ficando menos sensível à luz, consiga capturar aquela fotografia sem estourar. Dando um exemplo, por exemplo, né? Então o ISO, ele traz essa flexibilidade maior para a gente na fotografia digital. Porém, o ISO ele também tem um efeito secundário. E esse efeito ele vai aparecer quando a gente aumenta a sensibilidade do nosso sensor. O sensor fotográfico, ele como um equipamento eletrônico, ele tem uma construção dele, ele tem um projeto dele, ele é construído de um determinado jeito e ele funciona daquele jeito. O que a gente consegue fazer por meio do ISO é amplificar mais ou menos o sinal que chega nele. Eu cheguei até a dar o exemplo para vocês do microfone, né? Eu tenho um microfone, ele está na minha mão e eu estou falando. Se eu falo alto nesse microfone, eu preciso baixar o volume para o som não sair lá todo estourado na caixa de som. E como eu estou falando alto, minha voz está bem alta com relação a todos os ruídos do fundo, o som que vai sair lá na caixa de som é praticamente só o som da minha voz. Não vai dar para ouvir os ruídos porque o som da minha voz é muito mais forte do que qualquer ruído que esteja no fundo. Se eu aumento o volume do microfone, o que vai acontecer? Eu vou precisar compensar falando mais baixo. Mas quanto mais baixo eu falo, mais o nível sonoro da minha voz vai se aproximando do nível sonoro de todos os ruídos do fundo. E como o botão do volume vai amplificar qualquer coisa que chegue no microfone, ele vai amplificar a minha voz e vai amplificar o ruído junto. O ISO é a mesma coisa, só que com a luz.
Então, se eu tenho fonte luminosa muito forte na frente da minha câmera, eu baixo o ISO, mas eu tenho tanta luz disponível para registrar que o meu resultado final lá na fotografia vai ser só a luz que me interessa. Agora, quando eu vou aumentando o ISO, por exemplo, quando eu preciso fotografar um aniversário infantil, buffet escuro, e eu preciso fotografar com uma velocidade de pelo menos 1/120, 1/250, porque as crianças estão correndo e eu não quero que a foto fique borrada, eu posso abrir a minha câmera no máximo, minha lente no máximo, posso botar a minha velocidade lá em 1/120, que muitas vezes eu ainda não vou ter luz suficiente para tirar uma foto com um nível de brilho satisfatório. O que eu vou precisar fazer? Olha, se eu já estou falando, se eu já estou com tudo no máximo, né? Se eu aumentar mais meu tempo de exposição, vai borrar. E se a minha lente já está no limite da abertura dela, eu vou precisar aumentar o ISO. Eu vou precisar ir lá no botão de volume da câmera e aumentar. Só que isso vai me trazer também um problema junto, porque se eu aumentar o ISO demais, eu vou começar a ter um monte de ruído na minha foto. E da onde que vem esse ruído? Do próprio sistema da câmera. Todo circuito eletrônico produz ruído por si só. No funcionamento dele, conforme ele aquece, ele vai gerar flutuações lá no circuito que vão gerar ruído. Então, quando eu aumento o volume, eu estou amplificando tanto a luz que chega na frente, quanto todo o ruído que esse sensor gera. Tá? E aí aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês disso, né? Então, se eu estou fotografando uma imagem com ISO 200, eu vou tentar dar o zoom aqui para vocês verem. Opa. É uma beleza, porque esse mouse que eu uso aqui, a hora que eu dou o zoom, ele passa os slides junto. Pronto. Ó, eu acho que vocês conseguem ver com mais detalhe aqui agora. Principalmente nessa região do fundo. Olá, só um minuto, gente. A câmera tá... que o computador tá brabo comigo aqui. Aqui. Isso. Tem que deixar a imagem na ampliação normal dela mesmo. Mas esses slides eu vou colocar lá pra vocês no Classroom, e aí vocês conseguem depois ver a imagem com mais detalhe. Mas eu acredito que aqui da primeira foto para a última foto dê para ver com bastante clareza, né? Na primeira foto, essa região de fundo aqui, por exemplo, vocês veem que eu tenho alguma textura, alguma granulação, mas eu tenho as transições suaves aqui, né? De uma porção da foto para outra. Eu tenho aqui bastante detalhe nas plumas, bastante detalhe no fundo da foto, dessa graduação bem suave, e eu consigo fazer isso sem ter ruído. E conforme eu vou aumentando o meu ISO, até chegar num exemplo mais extremo aqui na última foto, né, um ISO 6400, e essa relação do ISO, ela é uma relação linear, tá? Ou seja, o ISO 1000 é 5 vezes mais sensível que o ISO 200. O ISO 3200 é 2 vezes mais sensível que o ISO 1600, assim por diante. Então, aqui no último exemplo, ó lá, eu perco muito detalhe nas plumas. Por quê? Porque eu estou capturando um monte de pontinhos pretos aqui que não existem na imagem real, que não são característica da pluma dessa ave, são pura e simplesmente ruído de imagem. E aí a hora que eu for tratar essa imagem, eu vou perder esses detalhes, porque a câmera, o programa não vai saber o que colocar aqui.
Ele vai ter que fazer uma média dos pontos em volta para tentar deduzir o detalhe que tinha aqui, mas ele não vai saber exatamente o que tinha aqui. Então isso aqui vai ficar meio borrado, vai ficar meio lavado, né? E no fundo, vejam como as transições aqui também, elas deixam de ser suaves, né? E eu tenho um monte de pontinhos mais claros, pontinhos mais escuros aqui, que são ruídos gerados pela própria câmera. Por quê? Porque é justamente o ruído que eu amplifiquei quando eu amplifiquei o sinal da imagem. E aí aqui, gente, o que está acontecendo é que a pessoa, para fazer esse teste, essa demonstração, ela, conforme foi aumentando o ISO, ela foi diminuindo o tempo de exposição. Então, ela foi aumentando o ISO da câmera e foi expondo cada vez mais rápido para compensar, já que o sensor agora estava bem mais sensível, né? Mantendo essa relação entre a sensibilidade do sensor e a quantidade de luz que atinge o sensor sempre equilibrada. Um cresce, o outro diminui para manter a média. E aí, por isso que as fotos estão todas mais ou menos no mesmo nível de claridade, tá? Mas o ISO, é importante a gente saber que quanto mais eu aumento, mais ruído eu introduzo na minha imagem. É lógico que, falando aí um conselho mais prático da experiência, é muito melhor a imagem que você quer ou precisa com ruído do que não ter a imagem que você quer ou precisa, porque aí, independente de você ter ruído ou não ter ruído, você não tem nem a imagem, né? Você está fotografando um casamento, está fotografando uma festa, e tem pouca luz, você precisa fazer a imagem, e a regulagem da tua câmera, da tua lente não está sendo suficiente para você fazer a imagem que você precisa, sobe o ISO. Porque é melhor uma foto com ruído do que foto nenhuma. Mas sempre procurem administrar o ISO que vocês estão usando para que ele fique no mínimo nível possível para aquela cena, para aquele ambiente que você está fotografando. Porque, conforme eu já expliquei para vocês também, o sensor, ele é esse equipamento que tem uma capacidade limitada de captar luz e de reproduzir gamas do claro para o escuro. Quando eu vou aumentando o ISO, é como se o meu sensor ele conseguisse reproduzir dessa sombra mais escura até essa luz mais clara. Se eu estou no menor ISO, eu estou usando toda a gama de alcance dinâmico do meu sensor. Se eu vou aumentando o meu ISO, eu vou dizendo para o meu sensor, ó, agora você não considera lá de baixo até aqui, você considera só do meio até aqui em cima. Aí, se chegar pouquinha luz aqui, na verdade o contrário, né? Você não considera de baixo até em cima, você considera de baixo até o meio. Então, se chegar nada de luz é preto. Se chegar metade da tua capacidade de luz, da capacidade de luz que você consegue reproduzir, você considera o branco já aqui. Faz a gradação da foto acontecer só do mínimo até a metade. Ou faz a gradação da câmera acontecer só do mínimo até um quarto da sua capacidade de luz, porque você tem pouca luz. Então, quando você vai aumentando o ISO, outra consequência é que você vai diminuindo o alcance dinâmico do seu sensor radicalmente. Você vai diminuindo a quantidade de tons entre o preto absoluto e o branco absoluto que ele consegue representar naquela imagem, tá? Então, sempre mantenham o ISO no mínimo necessário para a cena, mas também não tenham dó de subir o ISO se você sentir que você está precisando para fazer a foto que você precisa, né? Porque é melhor uma foto com ruído do que foto nenhuma. Então, só retomando aqui o tripé de exposição, a gente tem essas três variáveis: a abertura, velocidade do obturador e o ISO. Abertura e velocidade do obturador é aquilo que a gente vai usar praticamente o tempo todo para regular a nossa imagem. Você chega numa cena, vê quanta luz tem. Tem bastante luz, ISO baixo. Tem pouca luz, sobe seu ISO. Deixa o ISO lá quietinho. O ISO é um negócio que você vai mudar, geralmente, de cena para cena. Cheguei num salão de festa, a iluminação tá tal, ISO.
Ah, apagaram todas as luzes porque vai ter um negócio não sei o que eles vão ter um efeito de iluminação diferente. Nesse momento eu aumento o ISO porque a minha cena toda mudou. As regulagens finas, as regulagens de foto para foto, você vai resolver com a abertura e com o tempo de obturação, tá? Que vão te dar inclusive uma liberdade muito maior para você fazer ajustes finos, ajustes pequenos, para chegar exatamente no nível de claridade que você precisa. E aí, tudo isso explicado, eu quero perguntar para vocês se até o momento ficou claro. Eu sei que eu repito bastante os conceitos, gente, mas é porque eu realmente tenho essa preocupação de que vocês não só entendam o que as coisas são, mas como elas se relacionam, né? E tentar dar exemplos para vocês entenderem um pouco mais de profundidade como essas coisas funcionam, tentando trazer situações da prática, já que nesse momento a gente não está fazendo exercícios práticos, né? A gente não está com a câmera na mão, a gente não está tirando as fotos. Então tentar fazer com que vocês entendam a lógica por trás dessas regulagens e não simplesmente a receitinha de bolo, né? De dobrou um, faz tal coisa com o outro, né? Entender o porquê das coisas. Até aqui isso está claro para vocês? Tem alguma dúvida? Então beleza, gente. Se surgir alguma dúvida no meio do caminho aí, só me dá um grito que eu paro e retomo, tá? Para a gente fechar, então, a parte de exposição, tripé de exposição, etc., queria mostrar aqui para vocês, retomar, na verdade, porque a gente viu isso bem rapidamente lá no começo. A gente tem aqui nas câmeras Canon, nas Nikon o botão está em outro lugar, mas é a mesma coisa. Um botãozinho dedicado, geralmente para o ISO, então você aperta aquele botão e aí ela abre um menuzinho para você trocar a sensibilidade do sensor. E aí a gente tem no anelzinho de regulagem do modo de exposição da câmera, a gente geralmente vai usar um dos três modos que a gente tem aqui: o A, o S, M na Nikon, ou AV, TV e M na Canon, que são os modos. O A é o prioridade de abertura, o S é prioridade de obturador, obturador é shadow em inglês, por isso S, e o M é o modo manual. O modo manual é o que a gente vem falando até aqui. Você vai manualmente controlar a abertura da lente, você vai dizer para a câmera use tal abertura e use tal velocidade de obturador. A gente diz tudo para a lente. O ISO é sempre a gente que diz para a lente. O ISO sempre nós que definimos, independente desses três modos aqui. O ISO é sempre a gente que vai dizer para a câmera. No manual você controla a abertura e o diafragma. Aliás, a abertura e o obturador. E aí, por meio do fotômetro da câmera, que é esse marcadorzinho aqui, que a gente tem tanto nas câmeras profissionais, a gente vai ter na parte de cima, aqui no visorzinho, e nas câmeras mais simples, a gente vai ter ele só dentro do visor. Quando a gente bota o olho ali, vão ter geralmente dois tracinhos, alguns pontinhos no meio e um pontinho embaixo que fica correndo. Esse pontinho, ele vai procurar analisar o teu sensor inteiro e verificar justamente se ele está usando todo o alcance dinâmico que o seu sensor dispõe. Ele vai olhar o seu sensor e vai falar: tem alguma área do meu sensor onde eu estou recebendo luz demais, a foto está estourando? Tem alguma área do meu sensor onde eu não estou recebendo luz e a minha foto está ficando comprimida nas sombras, eu estou perdendo os detalhes das sombras? Se isso não estiver acontecendo, se a sua foto estiver equilibrada, ele vai estar no meio, te dizendo: olha, pelo menos pela análise que eu estou fazendo aqui, você está com uma quantidade de luminosidade equilibrada na tua foto. Tua foto provavelmente está bem exposta. Se ele pender para a direita, ele está te indicando que provavelmente a tua foto está com uma regulagem gerando uma foto muito clara. Então,
fecha a abertura, ou aumenta a velocidade do obturador, ou baixa o ISO. Ou uma combinação dessas três coisas. Se ele estiver muito para a esquerda, ele está te dizendo, ó, tá faltando luz, tua foto está muito escura. E aí você ou abre mais a abertura, ou bate a foto mais lenta, ou sobe o ISO, ou uma combinação dessas variáveis. O modo S, o modo de prioridade de obturador, a gente vai usar quando a prioridade da nossa fotografia é garantir o congelamento de imagem. Por exemplo, estou fotografando esportes. Aí eu vou lá para o modo S e eu digo para a câmera qual a velocidade de obturador que eu preciso. Câmera, trabalhe com o obturador 1/1000. Eu travo o obturador. E aí a câmera vai tentar fazer o cálculo dizendo, tá, já que o meu obturador é tal e o meu ISO é tal, eu preciso fechar ou abrir a minha lente tanto para ter a minha foto bem exposta. Então, eu dou a velocidade e a câmera calcula qual a abertura ideal para aquela velocidade. Então, eu abro mão do controle da minha profundidade de campo para ter um controle sobre a minha velocidade. Só que a vantagem é que eu estou preocupado só com a velocidade e a câmera está fazendo o cálculo para mim da outra variável. No modo prioridade de abertura acontece o contrário. Eu digo para a câmera, estou fazendo retratos, quero fotografar em 1.8, minha abertura é grande, se vira com o tempo de exposição. E aí a câmera vai calcular qual que é o tempo de exposição ideal para eu, trabalhando com uma lente aberta em 1.8, numa determinada cena, conseguir ter uma foto com um nível ideal de luminosidade. Vejam que quando eu digo nível ideal de luminosidade, vou passar o slide aqui um pouquinho. O que é nível ideal de luminosidade para a câmera? É dentro daqueles modos de exposição que eu falei para vocês na aula passada. A câmera vai olhar no que eu defini. No caso de spot metering, por exemplo, ela vai olhar no centro da minha foto. Na região central ela vai olhar. Tem alguma área estourada? Não tenho. Tem alguma área muito escura, escura demais? Não tenho. Então, beleza. O meu sensor está regulado para pegar o máximo de nuances possíveis entre a área mais escura e a área mais clara nessa região da minha foto. Então, essa exposição está ok. É assim que ela vai calcular. Se eu estiver usando outros modos, que nem medição parcial, que pega o centro com mais importância e a região em volta com um pouco menos importância, ou então centro ponderado, que vai pegar a foto toda dando prioridade para o centro, mas com uma dispersão mais gradual, enfim. A câmera vai usar o que eu defini aqui no meu modo de medição para fazer as contas e determinar se eu estou usando o alcance dinâmico do meu sensor da melhor forma possível. Deu para entender? Então, gente, os modos A, S, modo de prioridade de abertura e prioridade de obturador, são os modos de assistência da câmera, que geralmente quando a gente fala num contexto de fotografia profissional, são os modos que a gente vai usar. Por quê? Porque você tem um bom nível de mescla ali entre eu ter controle criativo sobre a minha foto, eu defini o aspecto da minha foto porque eu escolho se eu vou definir a profundidade de campo ou congelamento de movimento, e ao mesmo tempo eu tenho um auxílio eletrônico da câmera fazendo os cálculos para mim, me ajudando com outras variáveis que naquele momento para mim não são a prioridade. Por isso que eu digo para a câmera, a prioridade é a abertura, a prioridade é o obturador. Em outras situações você vai usar o modo manual. Uma situação para usar o modo manual, por exemplo, que eu uso muito quando eu estou fotografando aniversário infantil,
que eu estou fotografando com flash, e aí eu sei que a minha câmera está medindo a luz, mas ela está medindo a luz sem a influência do flash que vai piscar quando eu tirar a foto. Então eu já regulo a câmera no modo manual, considerando a luz do flash, porque eu sei que para a câmera, naquele momento que eu estou apontando antes de tirar a foto, está escuro. Mas quando eu bater e entrar a luz do flash, a foto vai ficar numa exposição adequada. Então já estou me antecipando que isso vai acontecer. Uma outra forma de fazer isso, ou de trabalhar em situações onde a medição da câmera não esteja te ajudando da forma como você precisa, não esteja sendo exata por alguma particularidade da sua cena, é usar compensação de exposição. E o que é a compensação de exposição? Nada mais é que uma opção que me permite dizer para a câmera, para ela deslocar a ideia dela de quantidade ideal de luz. Por exemplo, vamos supor que eu esteja fotografando numa cena e as minhas fotos constantemente estejam saindo mais escuras do que eu preciso, né? Toda foto que eu tiro está saindo mais escura do que ela deveria sair. Uma das coisas que eu posso fazer, se eu estiver usando algum dos modos de assistência, prioridade de abertura, prioridade de obturador, como a câmera está fazendo parte do cálculo, eu não consigo simplesmente ir lá e mexer. Se for para eu mexer na abertura e no obturador, eu posso simplesmente ir no modo manual e eu faço tudo. Mas não é o que eu quero usar a assistência da câmera. E aí, eu vi que a regulagem da minha câmera eu estou batendo numa velocidade legal, a minha abertura está na abertura que eu quero, eu estou trabalhando com ISO que é bom, e eu estou olhando lá as minhas fotos e eu estou vendo que a minha foto está saindo, por exemplo, 1/400, ou seja, está tendo um congelamento legal da imagem, mas que eu estou tendo um problema com a medição da minha câmera. Não é que a minha câmera está batendo a fotografia em 1/50 e a foto vai borrar, não. Eu tenho luz o suficiente para bater essa foto mais rápido, mas por algum motivo a minha câmera está medindo aquela cena e está achando que ela tem que fotografar com uma regulagem mais escura do que ela realmente precisa. Nesse caso, eu vou usar a compensação de exposição. A compensação de exposição é uma opção que me permite dizer para a minha câmera, calcula o que você está achando ideal e a partir disso eu quero que você coloque mais X luz. Por exemplo, se você acha que a exposição ideal é essa que está no 0, eu quero que você adicione mais que você clareie mais um passo desse ponto e você bata a regulagem com a foto um passo mais clara do que você está achando que é. E aí a câmera ela vai fazer essa calibragem para mim. Eu estou dizendo para a câmera, do que você está fazendo, eu quero que você desloque 1, 2, 3 passos mais para o claro, 1, 2, 3 passos mais para o escuro. Como se eu desse esse toque na câmera assim, você está achando que precisa de 1 colher de sal, mas do que você calcular de sal, eu quero que você coloque 1,5 vezes, para o tempero ficar bom, porque eu gosto da minha comida mais salgada. Então a compensação de exposição funciona mais ou menos nessa praia. Você diz para a câmera para ela deslocar o cálculo dela mais para um lado ou mais para o outro, dependendo daquela situação específica que você está fotografando, para que a foto saia do jeito que você quer. E aí isso é legal porque você consegue continuar usando a assistência da câmera e ao mesmo tempo você tem esse controle de quão mais claro ou quão mais escuro você quer que a sua foto saia com relação àquilo que a câmera está calculando como ideal. Tá? Esse é um recurso que pode ser bem útil para vocês, ele é bem ágil de você regular, né? Às vezes você chega numa cena, num casamento, por exemplo, você tira 2, 3 fotos, dá uma olhada para conferir, e você está vendo que está saindo escuro, mas ao mesmo tempo você vê na abertura, na velocidade, no ISO, que a câmera tem sim luz o suficiente para fazer aquela foto. O jeito mais rápido de você corrigir isso, vai lá na compensação de exposição, joga lá para mais um e meio,
bate mais 2, 3 fotos, confere, vê se regulou certinho. Se estiver funcionando, ótimo. Bola para frente que a tua câmera agora ela vai levar em consideração essa informação que você deu para ela. Eu quero que você clareie mais ou escureça mais. E aí a gente tendo terminado de falar a respeito de exposição, agora a gente começa a entrar numa conversa um pouco mais artística, né? Numa conversa um pouco mais prática, no sentido da construção de imagens, começar a falar das fotografias em si e não das regulagens que a gente precisa ter para conseguir capturar uma cena com uma claridade legal. E aí o primeiro ponto do qual a gente vai falar é composição fotográfica. E definindo muito rapidamente o que é composição fotográfica, a composição fotográfica é a organização dos elementos que você tem na frente da lente e a organização das suas variáveis no controle da câmera para gerar imagens que correspondam àquilo que você está procurando, que sejam agradáveis visualmente ou que sejam equilibradas visualmente, talvez seja uma palavra melhor do que agradável, né? Mas são algumas, não digo regras, mas são alguns parâmetros que a gente pode usar e coisas que a gente tem que pensar quando a gente está construindo uma imagem para que a gente possa saber onde se posicionar, para que a gente possa escolher os ângulos mais adequados para retratar uma determinada cena, para que a gente possa fazer a regulagem da nossa câmera de uma forma criativa, de forma a utilizar a luz ao nosso favor. Às vezes, a gente vai propositalmente estourar parte de uma fotografia, ou a gente vai comprimir as sombras numa fotografia propositalmente para esconder determinados elementos dessa fotografia. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está na minha frente, que eu quero tirar o retrato, e no fundo eu tenho um monte de bagunça que eu não quero que apareça, e para minha sorte tem muito mais luz no rosto da pessoa do que lá na bagunça do fundo. Então talvez seja uma boa ideia eu regular a câmera de forma que eu consiga fazer a foto do rosto da pessoa bem exposto, talvez até um pouquinho mais escuro do que seria o ideal, para depois eu na exposição, na edição, eu fazer essa regulagem, trazer o rosto um pouco mais claro, mas de forma que o fundo bagunçado esteja escuro demais para que a minha câmera consiga captar os detalhes. Porque aí dessa forma eu consigo fazer com que a minha câmera capte simplesmente preto no fundo, que é onde eu não quero que ela capte nada, e ela capte só o rosto da pessoa. E aí eu tenho um fundo preto, onde na realidade não existe um fundo preto, mas como existe essa diferença de luz, eu consigo usar da minha exposição criativamente para filtrar os elementos que vão aparecer na minha foto e os elementos que não vão aparecer na minha foto. Mesma coisa se eu tiver um fundo muito mais claro que o meu assunto e eu quiser esconder esse fundo de alguma forma. Então assim, a composição é quando a gente começa a pensar essas escolhas que a gente faz na fotografia, não sobre um viés técnico no sentido de a foto está bem exposta, que ótimo, mas já pensando num viés imagético, num viés mais artístico, da disposição dos elementos da foto, que lente eu vou usar no sentido de que distância focal eu vou usar para retratar essa cena de uma forma interessante, de uma forma que eu consiga ter todos os elementos que eu quero, ou filtrar os elementos e etc. Tá? E aí, para começar a falar de de composição, a primeira coisa que eu quero tirar da frente é a regra dos terços. Tem alguém aqui na aula que nunca ouviu falar de regra dos terços? Se tiver, se manifeste ou cale-se para sempre. Eu acho que não tem, né? Porque regra dos terços, quando a gente começa a falar de fotografia, é uma das primeiras coisas que aparece pra gente.
uma das primeiras coisas que tentam explicar pra gente, que a gente vê num tutorial, como se fosse uma regra mágica. E ela não é. A regra dos terços não funciona para tudo. E a regra dos terços não funciona magicamente. Ela funciona em função de algumas outras coisas que a gente vai ver mais adiante nessa aula, mas via de regra, a regra dos terços, ela só é um parâmetro legal para ajudar a gente a pensar a distribuição dos elementos dentro da nossa fotografia e pensar a questão dos pesos visuais na nossa fotografia. Ela ajuda a gente, às vezes inconscientemente, a perceber determinadas linhas e determinados pesos na nossa foto e organizar eles de uma forma que consiga um equilíbrio, seja esse um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico dentro da nossa imagem, né? E aqui eu trouxe 4 exemplos de como a regra dos terços é aplicada, justamente para falar que a regra dos terços ela é só essa representação de várias outras coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente toma uma imagem. Por exemplo, nessa primeira imagem da paisagem aqui, a gente na verdade está falando principalmente de peso. A gente tem a montanha nesse canto e a gente tem a cachoeira nesse canto, e vejam que elas têm pesos imagéticos similares, elas têm tamanhos similares, têm densidades similares dentro da minha imagem. Ao mesmo tempo eu tenho o céu e as nuvens nesse canto, e eu tenho essa espécie de ilha, essa península, esse pedaço de terra aqui nesse outro cruzamento de pontos, e eles também acabam tendo pesos similares. Então a regra dos terços aqui, ela está me guiando para compor a minha imagem de forma que os elementos com pesos similares estejam distribuídos de uma forma harmônica na minha imagem. E olha lá, eu bati no mouse e ele andou. Deixa eu voltar lá para trás. Na segunda imagem da menina, a gente já tem um equilíbrio dinâmico, né? A gente tem a menina que tem um peso bem grande, e aí a gente tem um fundo mais ou menos neutro aqui na horizontal, né? Embora a gente também tenha essa contraposição, né? Nesse ponto escuro que é a menina e esse ponto escuro aqui, que é essa pedra, essas algas, alguma coisa. Mas a gente tem a menina nesse canto esquerdo, que tem um peso muito grande, que tem bastante contraste aqui. E aí a regra dos terços me ajuda a equilibrar essa imagem, talvez até nessa contraposição entre a terra e o céu. Veja que o céu ocupa o terço superior, a areia ocupa o terço inferior, o mar ocupa a metade, essa porção central. E aí eu tenho a menina de um lado, bem pesada, e eu tenho essas algas e o mar mais escuro do outro. Nessa terceira foto a gente tem um equilíbrio dinâmico, né? A regra dos terços está me ajudando aqui a colocar a figura, o meu assunto principal, que é a pessoa correndo, num ponto de interesse deslocado do centro, então não tem uma foto monótona, e aí ela acaba provocando uma diagonal aqui, né? Porque eu tenho esse peso aqui se contrapondo ao peso da duna, que em termos de peso visual não tem tanto contraste, mas é bem grande. Então a regra dos terços me leva a esse equilíbrio dinâmico e também me ajuda a achar a proporção adequada entre os 2 terços de duna e 1 terço de céu, a posição onde eu coloco o meu horizonte. Aqui na foto de baixo já é o contrário, né? Eu tenho 1 terço dessas imagens mais de terra e 2 terços de céu. Então a regra dos terços, geralmente o pessoal vai falar, coloca seu ponto de interesse no cruzamento entre 2 terços, né? Então em um desses 4 pontos aqui
centrais. E a gente vai ver muitas vezes o pessoal empurrando, querendo empurrar a regra dos terços em fotos que na realidade não estão usando a regra dos terços, né? Por quê? Porque o negócio não está exatamente no ponto. Se você olhar, por exemplo, essa imagem da menina aqui, a menina não está nos pontos centrais, ela está deslocada um pouco para a esquerda. Se eu trouxesse a menina aqui exatamente para o cruzamento dos pontos, eu ia ficar com muito espaço aqui na esquerda. Eu ia ter um vazio aqui que não faz sentido, né? Então aqui, a regra dos terços, ela é interessante sim a gente pensar nela, mas não levem ela a ferro e fogo. Levem ela como um auxílio. Eu particularmente penso nela como um auxílio de onde colocar o meu horizonte para eu tirar o meu horizonte do centro da imagem. Às vezes é interessante ter o horizonte no centro da imagem, mas na maioria das vezes não. A imagem fica muito monótona, ela fica muito simétrica, ela perde muito dinâmica. Então ela te ajuda a tirar a tua porção de terra e a tua porção de mar ou de céu, essa divisão do centro do quadro, e ao mesmo tempo ela te dá algumas dicas de como você pode tentar distribuir os pesos visuais da imagem, para você escolher o ângulo que você vai fotografar, mas não caiam no erro de às vezes empurrar uma parte da tua imagem, um objeto da tua imagem, uma pessoa da tua imagem, exatamente para a intersecção dos pontos, achando, não, meu enquadramento vai ficar melhor se esse ponto estiver aqui. E aí quando você faz isso, você percebe que não. Você percebe que a imagem fica desequilibrada. Porque os pesos visuais, apesar da regra dos terços, nessa imagem específica, podem não estar batendo com a regra dos terços, né? Então, nesse ponto eu aconselho muito mais vocês a irem pela intuição de vocês e pela sensação que vocês têm da distribuição dos elementos das fotos, né? Aí a gente vai falar de peso visual. Na realidade eu já falei praticamente tudo de peso visual, mas tenham essa ideia, procurem olhar para a imagem de vocês e buscar essa leitura de quais são os elementos da minha imagem que chamam a atenção, os elementos para os quais eu quero que a minha atenção vá, e como eu posso organizar esses elementos na minha fotografia de forma que os pesos visuais estejam equilibrados ou distribuídos de forma harmônica, porque às vezes você não quer equilíbrio. Essa primeira foto aqui, por exemplo, é uma foto onde a pessoa não quer o equilíbrio. Ela quer uma situação dinâmica. A intenção da pessoa é que a foto pese para o lado esquerdo onde está essa pessoa caminhando, né? E aí mostrar toda essa outra estrutura, esse outro caminho acontecendo. Então nem sempre o balanço de pesos, né? Ah, eu tenho X peso desse lado, então eu tenho que ter X peso desse outro lado. Tenho X peso em cima e tenho que ter X peso embaixo. Nem sempre é a melhor solução, né? Uma coisa que você precisa ter em mente é um determinado guia que você pode ter, é uma das coisas que você pode levar em conta, mas não tem uma regra com relação a isso. O importante é você tentar encontrar uma relação harmônica para os pesos da imagem, sugerindo um nível de dinâmica que você queira que a imagem esteja. Mais desequilibrados os pesos, mais dinâmica a imagem tende a ser. Mais equilibrados os pesos, mais estática a dinâmica tende a ser. Na foto do meio aqui, vejam como mesmo a gente tendo uma série de elementos, e vários desses elementos não estão nos pontos de cruzamento da regra dos terços, mesmo a gente tendo esses vários elementos, todos eles acabam se conversando de uma forma harmônica. Os pesos estão bem distribuídos na imagem, né? A gente tem esse galho mais escuro contrapondo com esse galho, essa árvore mais clara, então criando uma diagonal desse lado. A gente tem esse galho aqui por onde a luz do sol está passando nessa região, contrapondo com as lavandas embaixo, e tudo isso emoldurando esses raios de luz que estão passando aqui, atingindo as flores, né? Então a gente tem várias coisas acontecendo aqui, e uma delas é essa distribuição harmoniosa dos pesos,
que não é uma distribuição igual, é uma distribuição desigual, mas num todo esses pesos acabam se conversando de uma forma harmoniosa e interessante na imagem. Já nessa terceira imagem, a gente tem uma imagem simétrica, né? A gente tem aqui uma busca de simetria, a gente tem peso de um lado, peso do outro, peso de um lado, peso do outro, homem do lado, mulher do outro, separados pela linha central da imagem. Eu tenho a linha do horizonte praticamente no meio da imagem, então eu tenho o chão para metade e eu tenho a folhagem para outra metade. Então aqui nesse caso, talvez seja um exemplo mais clássico de distribuição de peso, onde a gente tem esse equilíbrio realmente, né? A gente tem essa simetria acontecendo na fotografia, mas não é a única possibilidade e muitas vezes não é a possibilidade mais interessante, né? Aí eu não vou entrar no mérito aqui, por exemplo, a gente está falando de um casal andando de mãos dadas e a gente está falando talvez de família, de uma união, onde a gente queira trazer essa sensação de estabilidade, né? Essa sensação de pouca dinâmica, essa sensação de que as coisas são equilibradas, são tranquilas, são calmas, né? Simbolicamente falando dessa união dessas duas pessoas que estariam numa relação que é tranquila também, que é uma relação que traz paz para elas, que é equilibrada. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, no que a gente está querendo dizer com essa imagem, como a gente pode usar o equilíbrio dos pesos para trazer mais ou menos dinamismo para ela, de forma que reforce a mensagem que a gente está procurando na imagem. E é isso aí, Ângelo. As regras estão aqui para guiar a gente, para trazer possibilidades para que a gente possa construir a nossa imagem, para que a gente possa tomar boas escolhas na composição da imagem, mas elas não estão aqui para engessar a gente, para definir o que a gente vai fazer ou não, e para suplantar o nosso bom senso e a nossa intuição, porque no final das contas a marca artística das fotografias que a gente faz vai vir da nossa intuição e não da simples aplicação da regra A, B ou C. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é para as linhas de condução, né? O nosso olho, o cérebro humano, na verdade, ele é viciado em padrões, tá? A gente é curioso por natureza, nós somos viciados em padrões, é por isso que a gente vê formas em nuvens, por isso que a gente vê formas em azulejo, por isso que a gente vê coisas que não estão lá, que a gente consegue olhar um punhado de latinhas empilhadas e ver uma forma que na realidade não existe, né? Enfim, eu acredito que a maioria do pessoal aqui seja o pessoal das artes e de comunicação, a gente acaba passando por Gestalt, a gente sabe disso. E uma das coisas que o nosso cérebro ele é muito atento são linhas, né? A gente vive o tempo todo com essa sensação de que se existe uma linha ela me conduz para alguma coisa e ela me sugere um movimento. Então a gente sempre tem que estar prestando muita atenção em quais linhas a gente tem na nossa imagem e onde elas estão posicionadas, porque sempre que eu vejo uma linha o meu olhar vai querer seguir essa linha, e se eu tenho uma linha na minha imagem posicionada no lugar errado, ela pode levar o meu olhar a seguir ela para uma região da minha imagem que não é de interesse. Ela pode pegar o meu olhar do assunto da minha imagem e levar para um lugar para onde eu não quero que o meu olhar vá. Isso é muito ruim, porque toda vez que eu tenho esse conflito na minha imagem, toda vez que eu tenho esse elemento para onde eu quero olhar, que eu racionalmente sei que é o assunto, mas eu tenho outros elementos levando o meu olhar para outros lugares que não são esse assunto, essa foto tende a causar uma sensação incômoda, porque eu fico brigando o tempo todo para olhar para onde eu quero, mas meu olho fica curioso para ir para outros lugares que não estão me levando a lugar nenhum naquela imagem, né? Então a gente precisa sempre pensar nas nossas imagens onde estão dispostas as linhas delas e tentar fazer com que essas linhas sempre nos levem para onde a gente quer que o olho vá, nunca para fora do lugar. E uma coisa muito interessante para pensar em linhas, por isso que eu trouxe essas imagens de baixo aqui, essas imagens onde tem uma espiral e tem um túnel, é que as linhas não tem que ser necessariamente retas, né? A linha ela é todo tipo de caminho que eu consigo destacar na minha imagem, é uma linha. E aí eu posso ter linhas, e isso é muito interessante,
que fazem meu olhar circular na imagem. Isso é muito legal, porque aí eu olho para um ponto, eu vejo uma linha que me leva a outro ponto, eu olho para esse ponto, tem um outro elemento que me leva a outro ponto, esse outro elemento me leva para o primeiro e meu olhar fica preso naquela imagem. Meu olhar fica passeando ali, né? Então a gente tem que prestar muita atenção onde estão as linhas da imagem e tentar reforçar aquelas linhas que nos ajudam e esconder aquelas linhas que nos atrapalham. A linha também traz essa noção de perspectiva, né? É a linha que nos traz essa questão de movimento, de profundidade mesmo numa imagem estática. Então aqui eu tenho a moça caminhando e eu tenho essas linhas que se abrem, que estão na direção da caminhada dela. Então isso me sugere uma questão de escala, uma questão de perspectiva muito forte nessa primeira imagem. E essa questão do movimento, porque o meu cérebro já imagina essa moça se deslocando para frente, aumentando nessa perspectiva. Aqui na segunda imagem eu tenho várias linhas acontecendo, mas talvez a principal linha seja a linha da sombra, que vem debaixo da imagem e que me leva a olhar a figura da pessoa que está aqui no meio. Aqui nessa terceira foto eu tenho a linha do horizonte que me leva à cabeça da pessoa e eu tenho a linha do pier que me leva a pessoa contemplando o mar, né? Então, apesar de ser uma imagem completamente simétrica, eu tenho alguma dinâmica dela porque eu tenho essa perspectiva formada pela linha do pier que me leva a esse ponto principal de interesse. Já que essa é uma foto que, embora seja ocupada praticamente inteira pelo mar, não sugere, pelo menos para mim, né? Não sugere uma foto do mar. Essa foto não é uma foto do mar. Essa foto é uma foto de uma pessoa contemplando o mar, né? E a pessoa, mesmo pequenininha, pelo uso das linhas que eu tenho, acaba ficando em evidência na foto porque as linhas me atraem para essa pessoa. E aí aqui um exemplo de linhas espirais, né, que vão te atraindo para um determinado ponto da imagem. Algumas pessoas vão olhar nisso aqui e vão falar, Fibonacci, né, proporção áurea. Pode ser que sim, pode ser que não, mas geralmente quando você vai encontrar uma situação de proporção áurea, você vai ter uma espiral, e aí você pode até usar a proporção áurea para posicionar o núcleo dessa espiral na imagem, decidir onde que ele vai ficar, mas a simples existência da espiral com essas linhas já é um atrativo muito forte para o olho, para essa região para onde o espiral converge. E aqui a foto de um túnel redondo, que é muito legal porque eu tenho dois movimentos acontecendo, né? Eu tenho um movimento de perspectiva acontecendo por essas linhas que convergem para o centro, e eu tenho esse movimento circular que acontece por essas outras linhas que vão acontecendo ao longo dessa perspectiva. Então as linhas elas sempre são uma faca de dois gumes, tá? Se você usar elas bem, se você colocar elas no lugar certo, elas vão te ajudar muito. Mas se a linha estiver no lugar errado, ela pode atrair o olho exatamente para onde você não quer que ele vá. E aí, como eu já tinha comentado também, uma coisa muito importante para a gente se atentar quando a gente compõe uma imagem é se existem padrões. Porque o nosso olho adora mergulhar nesses padrões, nessas repetições. Muitas vezes, como nessa foto do tomate aqui, procurando algum elemento que é diferente, né? Automaticamente, se eu tenho um padrão e eu tenho um elemento que destoa, meu olho vai para lá. Esse elemento vai atrair meu olho com muita força. E aí, se eu tenho um padrão que se repete de forma uniforme, eu tendo a ter uma foto mais estável, eu tendo a ter uma foto com um equilíbrio menos dinâmico, no sentido de que eu tenho uma distribuição mais uniforme, né, dos elementos nessa imagem. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes que eu encontrar padrão, eu vou encontrar linhas também, como nesse caso, que eu encontro essas linhas diagonais indo para as bordas, e de certa forma algumas linhas convergindo para o centro da imagem. Então o padrão muitas vezes vai sugerir linhas, e aí eu caio na mesma coisa que eu falei anteriormente. Se o padrão sugere uma linha, meu olho vai seguir aquela linha sugerida pelo padrão para ver onde ela vai dar. E aí aqui eu tenho 4 exemplos bem singelos de padrão, né? Das cadeiras, do tomate, cuja cor destaca ele, tem a quebra do padrão, que é uma coisa muito poderosa também. Aqui nos novelos de linha, as pernas das bailarinas formando esse corredor, essa perspectiva. E a última foto aqui, um retrato que tem um uso bem divertido do padrão
como composição de fundo, né? Compondo um fundo divertido, de certa forma, uniforme, mas também dinâmico por essa diferença de luz e sombra entre os cones, os cilindros que estão mais na frente e mais atrás. E aí, conversando muito bem com essa sensação de movimento do casal, né? Eu tenho um padrão estático e aí reforça esse casal se movimentando sobre esse padrão. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção são molduras, né? Os cenários geralmente oferecem uma infinidade de molduras, a gente consegue construir as molduras nas nossas fotos combinando elementos que muitas vezes nem estão no mesmo plano, como por exemplo, nesse caso aqui, né, ó, a pessoa bateu a foto de uma perspectiva na qual todos esses padrões de folhagem acabem se tornando uma moldura para o casal, como nesse caso aqui das árvores, onde o fotógrafo escolheu um ângulo para a foto, escolheu uma lente para a foto que permitiu que ele achatasse os campos, né? Achatasse a profundidade dessa imagem de forma a praticamente colar esse galho com essa árvore que está bem lá atrás, com as lavandas, com esse outro galho, para formar essa espécie de moldura para os raios de luz que estão acontecendo aqui. Então as molduras, elas não necessariamente são elementos onde você vai enxergar um buraco na frente da tua lente e você vai usar aquele buraco para emoldurar o teu assunto. Às vezes a gente constrói as molduras pela sobreposição de elementos que estão em posições diferentes na imagem, mas a gente organiza eles de forma que um elemento tampe tal pedaço, outro elemento tampa tal pedaço, outro elemento tampa tal pedaço, e aí, no geral, você acaba tendo esse efeito de moldura acontecendo, e aí sempre que você tem uma moldura, você vai ressaltar aquilo que está dentro da moldura, né? Sempre que você tem uma moldura, você vai chamar o olho para aquilo que está ali dentro acontecendo. Então aqui a gente tem o buraco na fenda, na cerca. Aqui a gente tem um exemplo de moldura mais clássico, né? Os tubos de concreto e a modelo dentro do tubo de concreto. E aqui a gente tem um exemplo daquilo que eu acabei de falar para vocês, do uso criativo da exposição como elemento de filtragem na fotografia. Se vocês olharem bem aqui, ó, no lado direito da imagem e bem aqui no lado esquerdo da imagem, você vai ver que aqui tem uma pessoa passando, tem um ombro, e aqui tem um rosto de uma pessoa que está entrando no quadro da fotografia. E aí, a fotógrafa, muito inteligentemente aqui, se aproveitou do fato de que dentro desse tanque do aquário tem uma fonte de luz muito forte, para fazer a foto das crianças aqui com as mãos, brincando, olhando, observando o que está acontecendo lá dentro, de forma que ela comprimisse os detalhes das sombras, né, de que ela perdesse informações nas sombras, e você vê que isso acontece com força aqui, ó, no cabelo, ela perdeu textura no cabelo da menina, no short do menino, no short do outro menino, enfim, ela perdeu muitos detalhes das sombras dessa imagem, mas justamente porque ela sabia que essas pessoas estariam numa região mais escura e que se ela perdesse esses detalhes de sombra, essas pessoas simplesmente apareceriam como grandes silhuetas negras na foto que ficariam escondidas pelo resto do fundo preto, se mesclaria e não chamaria atenção. Então ela vai lá, baixa a exposição dela para tirar a foto bem escura, para que os únicos pontos de fato luminosos na imagem sejam os pontos para onde ela quer que o nosso olhar vá. Então aqui ela construiu essa moldura por meio da seleção da exposição dela, além, lógico, do fato de que tem sim uma estrutura circular aqui que por si só já compreenderia essa moldura, mas ela não conseguiria esse efeito se a gente tivesse essas pessoas em volta, a foto ficaria confusa. Então ela usou a exposição para reforçar esse efeito da moldura. E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de contraste
Porque uma outra coisa que sempre vai atrair o nosso olho é contraste. Na natureza, a gente pensando em seres humanos enquanto animais mesmo, tá? Se você está numa floresta, o que você vai encontrar? Marrom e verde. Cor de tronco de árvore, cor de folha. Qualquer coisa que eu vejo com uma cor diferente é alguma coisa que eu tenho que prestar atenção. Que pode ser um bicho, pode ser uma fruta, pode ser uma flor que vai ser útil para mim, pode ser algum outro material que vai ser útil para mim. Então a gente é naturalmente, biologicamente construído para ter o nosso olhar. Cores complementares é uma excelente forma de provocar o contraste. O nosso olho é naturalmente atraído para contraste, para pontos distoantes na nossa imagem. A gente assume, né, naturalmente que se eu tenho a minha imagem relativamente uniforme, eu tenho alguma coisa diferente na minha imagem, aquela coisa diferente é o assunto da minha foto. Aqui eu tenho, vejam, esse padrão acontecendo da estrutura de concreto e da sombra, e eu assumo que o interesse da minha imagem é a moça que está praticamente escura, está bem escura, né? Porque tem esse contraste entre o escuro da moça e o claro do fundo. Aqui nessa imagem eu tenho a padrão de linha, preto e branco, opa, tem uma cor. É para lá que o meu olho vai, porque eu tenho contraste. Aqui eu tenho o fundo todo azul, a casca da laranja azul, e eu tenho o laranja destoando. É contraste. Aqui nessa outra foto eu tenho toda a paisagem, tenho o céu gigantesco, tenho a textura do chão gigantesca. E para onde que vai o meu olhar? Vai para o contraste entre uma coisa e outra, para as pessoas, mesmo elas estando minúsculas na foto. Onde eu tenho contraste, eu tenho atenção. Isso é algo que eu preciso tomar muito cuidado. Por quê? Se eu faço isso bem feito, ótimo. Se eu faço isso como a Lori fez aqui nessa foto, maravilha. Eu concentrei todo o contraste da minha imagem aqui no ponto que me interessa. Se eu tenho essa imagem aqui mais clara e eu consigo ver o rosto dessas pessoas, automaticamente eu vou ter um ponto de contraste aqui, um ponto de contraste na esquerda, um ponto de contraste na direita, e esses dois pontos de contraste aqui vão atuar como elementos que estão distraindo o meu olhar, que vão tirando o meu olhar daquilo que eu quero que a pessoa preste atenção. Então, da mesma forma como linhas e padrões, a gente precisa ter a consciência de que esses elementos têm um peso muito grande dentro da fotografia, então eles precisam estar nos lugares certos. A gente precisa acabar usando o nosso ângulo, usando a nossa exposição, enfim, todos os recursos que a gente tiver à nossa disposição para tentar esconder o contraste que tire o olhar daquilo que a gente quer na nossa fotografia e levar o contraste para os pontos onde a gente quer que o nosso olhar esteja na fotografia. Em última instância, gente, tudo é contraste. Em última instância, tudo é contraste. Quando a gente fala de nitidez, é contraste de borda. Quando a gente fala de cores complementares, é contraste de cor. É eu pegar as cores opostas no ciclo de cor, que são as cores mais distantes possíveis uma da outra, e colocá-las junto para provocar um contraste. Quando eu falo de profundidade, de campo, é contraste. Quando eu tenho profundidade de campo pequena, eu tenho um contraste entre meu assunto nítido e meu fundo desfocado. Aqui meu assunto nítido, meu fundo desfocado. Aqui eu tenho meu assunto nítido, meu fundo desfocado uniforme. Mesmo tendo muita profundidade aqui, vejam que toda a região onde eu tenho profundidade é assunto da minha fotografia. O céu, que não me interessa nessa fotografia, é uniforme. Eu não tenho contraste nele porque não me interessa que a pessoa fique passeando o olhar pelo céu. E vejam que essa foto só funciona porque, como ela tem muitos pontos de contraste na imagem, ela precisa das linhas convergentes levando para as duas pessoas para ter uma sinalização
mais forte de que o assunto da minha fotografia são essas pessoas caminhando pelo pier. Então, eu tenho pelo menos 2 níveis acontecendo aqui de atenção, né? Eu tenho primeiro o céu separado de todo o restante, nessa separação de contraste, uniformidade e nitidez, e como eu tenho uma região grande da imagem nítida com contraste, a gente vai precisar ter outros elementos, nesse caso os padrões e linhas, levando o olhar para o assunto principal da foto, porque sem essas linhas aqui, sem esses padrões, ou se a gente tivesse linhas que não são tão convergentes, padrões que não são tão claros, a foto ficaria confusa. E aí o último recurso para a gente fechar a aula de hoje é o recurso de requadramento. Uma outra grande vantagem da fotografia digital é que, como a gente trabalha com arquivos de resolução muito grande, a gente consegue ter a possibilidade de cortar trechos desses arquivos, dessas imagens, e ainda assim ter uma quantidade de informação de nitidez suficiente para gerar uma foto a partir deles. E isso acaba sendo maravilhoso porque parte do trabalho de fazer a composição da minha imagem eu posso fazer na hora, eu preciso fazer na hora, porque questões, por exemplo, como perspectiva e ângulo, eu não consigo mudar depois. Se eu tirei a foto de um ângulo que não favorece a minha imagem, eu não consigo ir lá depois e mudar o ângulo da foto. Isso está lá, está dado, está fixo. Mas se porventura eu tiver na minha imagem, tiver tirado a minha imagem de uma forma mais ampla, por exemplo, e depois eu decidir que eu quero filtrar alguns elementos dessa imagem, excluir uma porção dessa imagem para dar foco em outra porção dessa imagem e fazer uma foto derivada daquela primeira, ou para fazer uma foto que se adeque mais à minha intenção, eu consigo simplesmente, esse segundo exemplo aqui é mais claro, eu consigo simplesmente recortar essa fotografia de formas diferentes para que eu consiga ter possibilidades de enquadramento diferente. Eu consigo girar essa fotografia, eu consigo cortar essa fotografia de uma forma diferente, eu consigo transformar uma fotografia que foi tirada na horizontal para um recorte na vertical, um recorte quadrado, um recorte circular, enfim. É sempre importante a gente lembrar que o ideal é fazer a foto da melhor forma possível na hora que você está tirando a foto. Quanto melhor estiver a sua foto direto da câmera, mais tempo você vai gastar na edição aprimorando aquilo que você já fez muito bem feito no ato da captura da imagem, do que corrigindo eventualmente alguma falha na tua captura. Mas nem sempre a gente trabalha em situações ideais. Eu sou fotógrafo de eventos, por exemplo. Em eventos a gente tem muito pouco controle das coisas que estão acontecendo, então a gente tem que tirar as fotos dentro das possibilidades que a gente tem no lugar, e muitas vezes depois a gente vai ter que fazer um outro retrabalho no momento da edição dessas fotos de requadramento para recortar a fotografia de uma maneira que seja mais conveniente, para retirar algum determinado elemento ou para equilibrar a disposição dos elementos nessa foto por meio do recorte, selecionando uma porção específica da foto para ter um equilíbrio imagético melhor. Porque quando você está fotografando, por exemplo, um casamento, quando está fotografando uma festa de casamento, uma festa de criança, quando está fotografando animais, você muitas vezes não tem controle exatamente do que está acontecendo. Às vezes você não está com a lente mais adequada para aquela foto, você está fazendo outras fotos, acontece uma cena e você precisa bater aquela foto naquele exato momento para não perder o momento, mas a tua lente não é mais adequada, ela é uma lente muito aberta, muito fechada para a foto que você quer fazer, e aí você acaba precisando deixar para esse segundo momento da edição o recorte para você falar, não, eu bati essa foto com essa lente muito aberta, porque é a lente que eu tinha, precisava pegar o momento, mas eu tenho vários elementos aqui que estão me distraindo, então eu vou fazer um corte na região dessa foto que valorize o elemento que eu quero retratar,
e vou tirar da minha fotografia aquilo que não interessa, aquilo que é detrimental, aquilo que está puxando o meu olhar para regiões que não são interessantes da minha fotografia, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu até agora aqui vai acabar pesando nesses dois momentos, né? Você precisa, isso só com a experiência, tá, gente? Porque geralmente tirar uma fotografia é um ato muito rápido, é um ato quase instantâneo. Então, a capacidade que você precisa ter para ser um bom fotógrafo, especialmente em situações dinâmicas, esportes, eventos, animais, casamento, enfim, você precisa desenvolver, e aí você só desenvolve o olhar treinando, mas precisa desenvolver esse olhar para você conseguir analisar o ambiente onde você está e encontrar os ângulos que vão te permitir ter esses equilíbrios de cor, ter esses equilíbrios de elementos visuais, equilíbrio das linhas, dos padrões, esconder elementos que não são interessantes para a tua foto e valorizar os elementos que são interessantes para a tua fotografia. E principalmente, quanto mais dinâmica a situação, melhor do seu planejamento tem que ser, né? Então você chega, você analisa o teu ambiente, para aí você ver quais recursos você tem naquele ambiente. Entre esses que a gente viu, tem vários outros, mas enfim, quais recursos você tem para compor a tua foto, e aí você já consegue, inclusive, com a experiência, olhar e falar, se eu for daquele lugar com essa lente desse ângulo, eu posso ficar aqui e vendo que essas crianças estão brincando de pega-pega, eu sei que o aniversariante em algum momento vai passar ali e eu vou conseguir compor essa foto aqui tendo um resultado legal, dinâmico, bem composto e tal, né? Então, estudem composição, treinem composição, peguem, façam análise de imagem, como as análises que eu vou propor para vocês aqui. Mas um conselho que eu dou no dia a dia, procurem treinar o olhar de vocês. A gente tem uma câmera embutida, a gente está o tempo todo com uma 50mm, que são os nossos olhos. Então tá numa rua, tá numa casa, tá numa paisagem nova, olha para essa paisagem e se pergunta quais são as linhas que eu tenho nessa paisagem, quais são os padrões, quais são os elementos que eu poderia usar como uma moldura aqui, como que a luz está disposta nessa cena, de que lado está vindo a luz, para que lado está provocando as sombras, então qual que são as situações aqui que vai gerar mais ou menos contraste, se eu fotografar desse ângulo, se eu olhar desse ângulo, eu tenho um contraste legal, eu tenho a cena muito chapada, muito plana, eu consigo destacar aquilo que eu estou vendo como um elemento interessante dessa imagem do restante, usando a minha luz ou usando os outros recursos que a gente viu. Procurem treinar o olhar de vocês nesse sentido, porque quanto mais dinâmica a situação que vocês tiverem para fotografar, mais rápido precisa ser esse processo, e muitas vezes todo o teu processo de pensar a composição, se posicionar, ele vai ter que acontecer antes da fotografia, porque não vai dar tempo de você, a hora que a coisa está acontecendo, aí você se movimentar para ver que você tinha que estar do outro lado da sala, com a outra lente para fazer tal foto, tá? Então, é muito importante estudar a composição, e a sugestão que eu dou para vocês é fazer esse estudo no dia a dia, treinando o máximo que vocês puderem possível com o próprio olhar de vocês, nos ambientes que tiverem, tentando fazer essa leitura dos ambientes, essa leitura da imagem que vocês estão vendo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário? Eu sei que a aula de hoje foi na verdade, todas as nossas aulas estão sendo aulas bem dinâmicas, com bastante conteúdo, né, gente? Mas é porque realmente eu gostaria que vocês saíssem desse curso com uma condição bacana de entender os fundamentos de fotografia, para que vocês, decidindo seguir nessa área dos estudos, qualquer coisa que vocês encontrassem por aí, a gente tivesse pelo menos pincelado aqui para vocês saberem do que está sendo falado, porque aí fica muito mais fácil, lógico, vocês levarem esse conhecimento para o lado que for mais interessante para vocês, para o tipo de fotografia que for mais conveniente para vocês. Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Beleza, gente. Então, por hoje o nosso conteúdo foi esse, tá? O que a gente tinha para ver
era essa questão, né, da exposição e da composição. Eu fico perguntando porque vocês ficam quietinhos, e aí quando o pessoal tá quietinho só tem duas opções, né? Ou tá entendendo tudo ou não tá entendendo nada. Então, eu fico nessa dúvida aí se às vezes eu tô indo muito rápido, ou se eu tô passando o conteúdo é, de uma forma muito frenética, ou que não está sendo clara para vocês. Mas só reforçando, se surgir alguma dúvida, sintam-se à vontade para me chamar no WhatsApp, lá pelo grupo ou no particular, para que eu retome algum conceito com vocês, tá? E aí então eu vou compor para vocês os exercícios, até sexta-feira vai estar lá no Classroom. Os exercícios que eu vou fazer, eles vão abordar todo esse conteúdo que nós vimos até agora aqui, porque eu acho que a gente falando de exposição, composição, de lente, de câmera, a gente já tem realmente uma base muito interessante para pegar praticamente qualquer imagem fotográfica, olhar para ela com um viés mais técnico e já ter uma boa ideia de como aquela imagem foi obtida, né? Fazer uma engenharia reversa aí da imagem e falar, que interessante, aqui a pessoa deve ter feito tal coisa, e aí você já consegue ter uma boa ideia de se você precisar de um resultado similar ou se tiver algum elemento daquela imagem que te chamou a atenção, consegue ter uma boa ideia de como reproduzir, de como conseguir um resultado similar a partir do que a gente estudou aqui, tá? A gente se encontra semana que vem então, semana que vem é o nosso último encontro. Nós vamos falar de exposição criativa, né? Eu vou levantar mais alguma coisinha para falar com vocês, porque como a gente adiantou o nosso conteúdo em mais ou menos uma hora aí, vamos dizer, né? Eu tinha programado a última aula para falar de exposição criativa com vocês, trazer alguns nichos da fotografia especializado e comentar a respeito um pouquinho desses nichos, mas eu acho que dá tempo, inclusive, de eu enriquecer um pouquinho essa próxima aula e trazer algumas coisas a mais para vocês. E aí, inclusive, eu deixo para vocês o convite para, se tiver algum assunto específico que eu não abordei até aqui no curso, que chame a atenção de vocês, que vocês achem interessante, manda lá no grupo, porque a gente tem mais ou menos uma hora, 40 minutos no planejamento do curso aqui, que estão relativamente tranquilos, tá? Então, se tem alguma coisa que vocês tenham interesse, que vocês querem que eu dou uma olhada, que eu comento, que eu trago alguma informação interessante para vocês, joguem lá no grupo que eu dou uma pesquisada essa semana e semana que vem eu consigo trazer para vocês aqui na última aula. Beleza? Então ninguém disse nada, eu acredito que está tudo ok, né? Então por hoje é isso, pessoal. Bom final de dia para vocês. No que precisarem eu estou à disposição e até mais. Por nada, pessoal. Até.